Bom dia para os que ainda não dei bom dia. E aqueles também que nos ouvem pela internet também, bom dia. Acho que eu ouvi algumas pessoas lá na internet também falar bom dia. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias e vamos ler em Gênesis. Eu acho que é a primeira vez que eu estou pregando em Gênesis. Não me lembro antes. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem seja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Agora vamos dar um pulo longo na história até Lucas. Lucas capítulo 10, se não me engano. Não é isso mesmo, Elaine? Texto tão conhecido do povo de Deus. Vem como título Bom Samaritano. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e lhe disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpreta? A isso lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o entendimento, e amarás o teu próximo a ti mesmo. Então Jesus lhes disse: respondestes corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe o óleo e vinho. E, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 12 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus: vai e procede tu de igual modo. Texto muito conhecido da palavra de Deus. Queridos irmãos já devem ter notado que eu ainda me encontro bastante abalado pela crise alérgica que me atacou nessa semana, mas eu coloquei diante de Deus que deveria vir aqui hoje para nós meditarmos mais uma vez na palavra, na sua palavra, e com a oração dos irmãos, eu creio que nós vamos conseguir, porque é Deus mesmo que nos dirige. Desde o dia 19 de janeiro,
que eu tenho, através do Senhor, meditado na libertação. Alguns irmãos se lembram, os que estiveram aqui na última vez, qual foi o tema da nossa última reflexão? Ah? (18/5), foi isso mesmo? Parece que foi ontem, né? A libertação do ego. Não é isso? Libertação do ego. E algumas pessoas acham que negar o ego, negue-se a si mesmo, significa negar a sua identidade. Não é isso. Uma das coisas que as pessoas que perdem o juízo, que perdem a sanidade mental, perdem a sua noção de identidade. Não é isso, né? Essas coisas têm que ser esclarecidas, para a gente não confundir. Uma das grandes dificuldades minhas era exatamente esse negue-se a si mesmo. Mas eu acho isso hoje a coisa mais natural. E refletiremos sobre esse tema numa outra ocasião. Mas eu gostaria de retomar a ideia central da nossa última pregação, que foi uma contestação a uma frase aqui muitas vezes repetida pelo pastor, de um famoso filósofo existencialista do século passado, chamado Jean-Paul Sartre, em que ele dizia que o inferno são os outros. Agora, ele, na verdade, ele não estava mentindo, se nós considerarmos do ponto de vista dele, que a nossa preocupação em agradar os outros. Por exemplo, uma moça, uma senhora, ela não veste uma roupa bonita para ficar em casa. Ela veste a roupa para sair, de certa forma, ela está querendo agradar aos outros, né? Mas isso é até uma coisa simples, a gente compreende, as mulheres elas são assim mesmo. Mas essa nossa preocupação em ser aprovado pelos outros, aprovado pela sociedade, torna-se realmente uma escravidão. E aí ele tem razão. A minha mensagem de hoje vai exatamente mudar de direção, não desmentindo isto. Paulo dizia que não quero ser julgado por vocês, nem eu mesmo, a mim mesmo me julgo. Aliás, um jovem, não sei se está presente, após a nossa última reflexão, ele me procurou e disse assim: mas a gente não pode parar diante da expressão de Paulo, nem eu me julgo a mim mesmo. E ele diz: o Senhor é que me julga. Ele falou: mas a gente não pode refletir. Claro, não é isso que Paulo está querendo dizer. Pelo contrário, nós devemos estar sempre atentos para pensar, meditar em como está a nossa vida, o que estamos fazendo, se o que estamos dizendo agrada a Deus ou se está prejudicando o próximo. Não, não é isso. Aí é uma questão de julgamento de valor. É aquele julgamento em que a pessoa procura uma resposta, sempre querendo ser aprovado pelos outros, quando, na verdade, a verdadeira aprovação vem do nosso Deus. E também, quando se fala em negue-se a si mesmo, é uma questão muito interessante. O negar a si mesmo, novamente, não é você, nós perdemos a nossa identidade. A Bíblia ensina que é negar o nosso egoísmo, negar o nosso orgulho, negar o velho homem. Tudo isso são coisas que se juntam, né? E esses dois textos são muito interessantes para o que nós vamos refletir. E hoje eu quero dizer que, muito pelo contrário, o nosso próximo, ao invés de ser o inferno para nós, no caminho dessa libertação,
o nosso próximo é uma grande oportunidade de bênção. Vejamos, por exemplo, quando o Senhor olhou para Adão e viu Adão assim sozinho, né? E ficou, não, ele não pode ficar sozinho. Então, o Senhor criou o primeiro próximo. Qual foi o primeiro próximo que ele criou? Foi Eva, né? Criou Eva. Então, a nossa companheira é o nosso próximo, o mais próximo. É a nossa companheira, o próximo. E está ali para ser uma bênção e não para ser um inferno. Igual, entretanto, muitos homens vão discordar de mim, mas tudo bem, é problema deles, né? No texto que nós lemos, do bom samaritano, e se nós meditarmos bem, nós vamos ver como que o próximo nos é dado pelo nosso Deus como uma bênção. Agora, eu queria fazer uma reflexão sobre esse tema, esse texto. Uma vez eu dando um estrada de aula esse texto, alguém diz assim, ué, professor, o senhor dava a Bíblia na sala? Ué, o professor José Vinícius que me ensinou que a Bíblia tem lindos textos. Por que a gente pega texto de todos os lados, não pode pegar um texto da Bíblia? Eu creio que até o pastor André, lá no Manuel Pereira, ali naquela sala, ouviu desse texto. Dei o bom samaritano, o filho pródigo. Certa vez, quando eu acabei de ler a parábola do filho pródigo, uma menininha sentada no primeiro banco, numa escola aqui de Nova Iguaçu, ela encheu os olhos d'água. Achei que interessante, né? Recebia muitas críticas por causa disso, né, por eu ler esses textos em sala. Mas a gente sabe de onde vinham as críticas. Mas, olha bem, eu perguntava sempre para eles, quais são os personagens desses textos? Quantos personagens existem nesses textos? Alguém é capaz de dizer? Marcar com X, vamos lá. 1, 2, 3, 4, aí tem que ter 5 respostas, nenhum deles. Quantos personagens tem esse texto? Quantos personagens tem esse texto? Me respondam, estou perguntando. 5? Ah, olha alguém acertando aí, olha só. Quais são os personagens do texto? Quais? Mas quais são eles? Quais são os 4 personagens? Jesus é o personagem dali? Jesus está contando a história como é o personagem. Meus aluninhos logo diziam, são 3. Quais? São 3? Alguém, acho que me corrigiram bem aí, hein? Eu também estou errado também. Agora estou em dúvida se é 4 ou se é 5. Então me ajudem aí, vamos lá. Primeiro, o levita, o sacerdote, o bom samaritano, o que foi, isso mesmo, o que foi agredido, e quem mais? E o que agrediu, 5, muito bem, olha aí, 5. Me ensinaram agora aí, eu nunca tinha prestado atenção nisso, hein? Mas por que a ênfase do Senhor Jesus ficou apenas em 3? Tanto assim que ele perguntou, qual desses 3? Quer dizer, não podia ser, evidentemente, não podia ser o que estava ali. Em nenhum momento o Senhor criticou os salteadores. Ele ficou só nos 3 personagens. O levita, o sacerdote e o bom samaritano. Isso aí mostra para a gente uma coisa muito interessante. Né? E eu poderia mostrar, primeiro, o texto, a nossa reflexão é, no caminho da libertação,
o nosso próximo é uma bênção. Vejamos que a atitude dessas três pessoas foram diferentes e houve perdas e houve ganhos. Primeiro, a bênção perdida pelo sacerdote ou levita. Não é? Perdeu de abençoar e ser abençoado. E aí nos chama a atenção para uma coisa interessante. A maioria das pessoas são julgadas como más, né? Como má ou más, pelo fato de fazer coisas erradas. O Senhor Jesus desconsiderou a ação dos salteadores. Ele fixou a sua fala, a sua palavra ali, naquele que não fez. Então, isso nos faz refletir que há duas formas de pecados: pela ação e pela omissão. A omissão, a ação foi dos salteadores, que ficaram de lado. E toda a crítica em cima do levita e do sacerdote. A omissão. Devo dizer aos irmãos que realmente, na minha vida, o que mais me pesa, sempre pesou, foram minhas omissões. Teve uma, então, eu sei que eu já fui perdoado, mas ela é uma cicatriz fechada. Mas a cicatriz fica como um exemplo para que eu não volte mais a cometer uma omissão desta, quando eu podia ter ajudado uma pessoa, mas por uma questão de vingança, eu não ajudei. De todos os pecados que eu cometi, este sempre está à minha mente para não cometê-lo mais. A omissão. Há muitas pessoas que se dizem corretas, porque não bebem, não fumam, não é infiel ao cônjuge, mas estão sempre omitindo, estão sempre deixando de fazer aquilo que podia fazer e que podia ajudar alguém. É o pecado da omissão. Uma grande oportunidade perdida. Veja como o próximo aqui foi uma bênção. Ao invés de ser algo desprezível, e vem fulano, ai meu Deus, logo agora que eu tenho tanta coisa para fazer, eu já vi pessoas falarem isso. O próximo é uma bênção. Aliás, o próximo, ele é imprescindível, indispensável. Eu acho a palavra imprescindível mais forte. O próximo não pode faltar. Ele serve de referência para a gente. Eu, certa vez, deixei de vir à igreja. Naquela época eu não estava vindo muito à igreja, não. Eu vinha de manhã, não vinha. Tinha 18 anos. Isso aconteceu esses dias mesmo. 1963. Eu fui ver um filme em Nova Iguaçu, cujo título era, a tradução para o português é Caminho em Espiral, The Spiral Road. O pessoal que sabe inglês, me perdoe, tá? O meu inglês é da Baixada Fluminense. Interessante. O filme trabalha em cima de um personagem interpretado de maneira belíssima por Rock Hudson. O personagem dizia que ele não dependia de ninguém, não dependia da noiva, de ninguém. E era naturalista, e foi para a floresta, foi para o campo, e ficou lá sozinho. Ele enlouqueceu. A barba ficou grande, enorme. E um dia, já lá no final do filme, aparece isso, ele olhou dentro da água e começou a gritar, porque tinha visto uma pessoa estranha. Ele falou, sou eu mesmo. Ele perdeu a referência.
nós não sabemos a bênção que é o próximo. Ter alguém como referência, ter alguém para estar ali. Há um texto que eu também dei muito na sala de aula, que é um texto lindo, de uma pessoa cuja companhia era só 20 cigarros. Estava totalmente desesperado. O próximo, para nós, não pode ser nunca um inferno. O próximo é uma bênção. Então, nós podemos pecar por omissão, por ação e também por omissão. Na verdade, eu quero crer que o mundo precisa muito mais de se conscientizar nessa questão da omissão do que realmente da coisa feita errada. Porque a omissão mata. Quantas pessoas morrem por omissão? Veja só, por exemplo, os nossos governantes, como que se omitem, quantas crianças morrem, deixam morrer de fome, a fome ainda mata mais do que qualquer outro, até mais do que a guerra. O pecado da omissão é realmente um pecado terrível. E interessante observar, muitas pessoas não percebem isso, que no julgamento das nações, já está o moço aqui dizendo que eu tenho que parar, está vendo? Mas já comecei agora, e agora não sei desligar. Pronto, desligou. No julgamento das nações, o Senhor Jesus chama atenção para este fato. Né? Do lado direito, ele disse: bem-aventurados, bendito do meu Pai, vinde para o meu reino, porque vocês só fizeram coisas boas. Não foi assim? Vocês nunca pecaram, não foi assim que ele falou? Hã? Porque eu tive fome. E para os outros, ele diz: vocês foram todos ladrões, todo mundo roubou aí, você roubou. Não. Tem pessoas corretas, que pagaram a conta em dia, nunca deixou a Light cortar a luz, mas nunca fizeram nada de bom que pudesse ajudar alguém. O pecado da omissão para Deus é tão grave como o pecado do cometimento. Nós temos que, irmãos, considerar profundamente isso. O nosso próximo é colocado em nosso caminho como uma bênção. E aí é que entra a diferença entre o velho ego, escravizado pelo orgulho e o egoísmo, e o novo ego liberto por Cristo. O velho ego, o velho eu, usa o próximo apenas em benefício próprio. Ele precisa do próximo, primeiro, para receber a aprovação dele. Precisa do próximo para usá-lo. Há uma frase de Rubem Alves, que foi me transmitida pelo pastor André, que eu nunca mais me esqueço. Inclusive, no meu humilde escrito, está lá essa citação. Quando Rubem Alves diz que o maior de todos os pecados é o homem fazer o outro de objeto. Veja que tristeza a prostituição. Por que o Senhor condena tanto a prostituição? Porque ambos fazem uma troca de objetos. O rapazinho, antigamente, hoje mudou tudo. Não sei se para melhor ou para pior, ficou a mesma coisa. Deixava a noiva em casa e ia para um prostíbulo. E os pais achavam que isso está muito certo, é isso mesmo. Meu filho tem que ser homem. Prendia as meninas em casa e soltava os meninos. Né? Mas vai para um prostíbulo usar uma pessoa como objeto.
Mas ela também está usando ele como objeto também para ganhar dinheiro. Por isso que a prostituição é tão triste diante de Deus, se fazendo de objeto. O velho ego, o velho eu, usa o próximo apenas em benefício próprio. O novo ego, liberto por Cristo, vê o próximo com amor para abençoá-lo, o bom samaritano. E assim ambos são abençoados. E é isso que o Senhor Jesus nos mostrou nessa parábola de amor e graça e quer que todos nós façamos. Que Deus abençoe. Né, irmãos? Agradeço os que pediram a Deus por mim, porque eu estou baqueado mesmo, hein? Cheguei até aqui porque Deus me trouxe até aqui. Né?